Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi dirigido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo nos deu esse propósito de 150 dias para crescer com os Salmos, porque o livro de Salmos é um livro que, por ter 150 textos, nos dá a oportunidade de dedicar 150 dias honrando e buscando a Deus. Quando nós lemos um salmo por dia e nós ficamos dedicados à meditação dos salmos, nós reservamos 5 meses da nossa vida para Deus. 150 dias equivalem a 5 meses. E se você propõe estudar os salmos 2 vezes no ano, você cobre quase que o ano inteiro com intimidade e relacionamento com Deus. Porque a nossa intimidade e o nosso relacionamento com Deus são construídos pela oração e pela meditação na sua palavra. Por isso, o livro de Salmos traz uma oportunidade de andarmos na intimidade e aprofundamento no relacionamento com Deus. O livro de Salmos, ele é um livro que vai além de ser apenas um livro poético, de ser em poesias. Ele é um livro que começa trazendo a orientação para ser bem-sucedido. Logo que você abre o livro de Salmos, no Salmo de número 1, ele fala como receber a felicidade. Ele fala que você vai ser feliz, você vai ser bem-aventurado se você não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e não se sentar na roda dos escarnecedores. Se você fizer isso, não andar no conselho dos ímpios. Os ímpios são aqueles que praticam o mal, que ensinam a mentira, o engano, a trapaça, a mágoa, a raiva, o ressentimento, o adultério, a pornografia, a mentira, a prostituição, a falsidade, a corrupção. Se você fugir dos ímpios, se você não se deter no caminho dos pecadores. Quem são os pecadores? A palavra pecado no original significa errar o objetivo, errar o alvo. Existem pessoas que erram o alvo da vida. Elas se entregam para a bebida, para as drogas, elas se entregam para a mentira, elas se entregam para o engano, elas se entregam para a corrupção, elas se entregam para a prostituição, para a promiscuidade e pregam contra a família, contra Deus. Então elas acabam errando o alvo da vida, que é louvar a Deus e refletir a glória de Deus e viver no caminho do bem. Então, o Salmo de número 1 já começa falando isso. Bem-aventurado, ou seja, você vai ter uma vida abençoada, você vai ter uma vida feliz se você não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e nem se sentar na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Os que escarnecem, zombam, que vivem fofocando, falando mal a respeito dos outros, fazem rodinhas de conversa para ridicularizar, menosprezar, humilhar, falar mal a respeito de outras pessoas sem nenhuma razão, ao invés de dedicarem a vida para construírem, por meio dos seus discursos, algo de bom. Então, o Salmo de número 1 já começa falando isso, que você vai ser feliz, você vai encontrar a felicidade se você fizer isso. Não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, não se sentar na roda dos escarnecedores, mas meditar na lei do Senhor de dia e de noite, para fazer o que está escrito na palavra, porque fará prosperar o seu caminho e será como uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas, cujas folhas não secam e que dá o seu fruto na estação própria. Quando fala que as folhas não secam, quando você anda com Deus, está junto a um ribeiro de águas, você recebe a palavra de Deus, que é a água da vida, que nos dá, que mata a nossa sede, a sede da nossa alma
e nos dá comunhão com Deus. Jesus disse que Ele é a água da vida. Ele sacia a nossa sede espiritual, e quando o nosso espírito está bem, a nossa alma, os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas vontades ficam bem. E quando nós estamos bem em relação aos nossos pensamentos, aos nossos desejos e às nossas vontades, o nosso corpo também fica bem. As pessoas que estão acima do peso, elas estão comendo as suas emoções. Pessoas que estão em depressão e que estão com anemia, abaixo do peso, são pessoas que estão sofrendo em razão das emoções. E as emoções em desequilíbrio decorrem de um espírito que não está ligado a Deus. Então nós somos seres triunos, nós temos o espírito, a alma e o corpo. O nosso espírito ligado a Deus reflete na nossa alma, que atinge os nossos pensamentos atingem os nossos desejos, e os nossos desejos incidem sobre as nossas vontades. Quando os nossos pensamentos estão iluminados por Deus, os nossos desejos ficam sob o domínio e o controle do Espírito Santo, e as nossas vontades se voltam para o que é justo, honesto, correto, reto, verdadeiro e que traz o bem. Então o Salmo de número 1 começa falando sobre a busca, sobre o caminho da felicidade. Ao longo do livro dos Salmos, você passa por salmos que nos ensinam a lidar com os inimigos e vencer a insônia. O Salmo de número 3 nos ensinam a lidar com a falta de alguma coisa. E o Salmo 23 vai nos dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nos fazem entender que o Senhor traz o castigo, muitas vezes, mas Ele traz também a cura para que nós possamos corrigir e consertar os nossos caminhos, como diz o Salmo 44. Fala que no momento em que estamos angustiados, Ele é o nosso refúgio, como diz o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele nos ensina também que podemos vencer o pecado quando cometemos alguma coisa grave, como um adultério, um homicídio, como Davi cometeu. Podemos confessar, nos arrepender e receber de Deus uma nova chance. O Salmo 51 nos ensina que Deus perdoa os nossos erros e quando nos arrependemos, e Ele nos ajuda a criar um espírito reto e novo para andar com Ele. Ele também nos ensina no livro dos Salmos que Ele é aquele que nos guia e nos orienta naquilo que precisamos aprender dele. Como diz o Salmo 32, no versículo 8, eu te instruirei e te guiarei no caminho em que você deve andar e no caminho que você deve seguir. Como diz o Salmo 27, o Senhor é a minha luz. Então Ele é o que nos dá clareza, como diz no Salmo 119, que diz, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E durante todo esse percurso da vida, ao longo do livro dos Salmos, nós aprendemos a louvá-lo na tristeza, na angústia, no sofrimento, no abatimento, e também aprendemos a ser gratos por tudo que recebemos dele. O Salmo 100 fala, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi a Ele com alegria e com canto, porque Ele é bom. Então os salmos também cantam, anunciam a bondade de Deus e também anunciam a bondade dele naquilo que ele nos deixou pela natureza. O Salmo 19 fala que nós podemos olhar para o céu e contemplar a glória de Deus, a beleza do sol, a beleza da lua, das estrelas, tudo aquilo que vemos no dia e durante a noite no céu. Mesmo quando vemos as chuvas caindo, nós podemos ver em tudo isso que Deus cuida de nós. E o livro de Salmos termina dizendo, louvai ao Senhor todos os povos, louvai ao Senhor com todos os instrumentos, louvai ao Senhor
todos os animais, tudo que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Portanto, o livro de Salmos, ele é mais do que apenas um livro na Bíblia. Ele é um convite para uma jornada em que durante 150 dias eu posso conhecer mais de Deus e aprofundar o relacionamento com Ele. Por isso, seja bem-vindo a esse propósito. Nós estamos hoje no dia 72 desse propósito, aprendendo cada dia como Deus é bom, mesmo no meio da tristeza, da solidão, no meio da angústia, no meio das bênçãos que recebemos. Ele é que nos dá as bênçãos e derrama sobre nós as riquezas que nós temos tido e que temos vivenciado nessa vida. É Ele também que nos dá a família. O Salmo 128 fala que aquele homem que é justo terá a sua família à sua volta, na sua mesa, e todos estarão como oliveira e que está cercada pelo bem. O Salmo 128 fala sobre família. Então, o livro de Salmos, ele é esse convite, e hoje nós vamos ler o Salmo 72, mas antes de lermos o Salmo 72, considerando que o Salmo 75 é a metade do caminho, nós estamos fazendo desde ontem, no Salmo 71, uma leitura de todos os salmos que tem o mesmo que tem o mesmo número final. Então ontem era 71, o número final é 1. Então nós fizemos um resumo do Salmo 1, 11, 21, 31, 41, 51 e 61. Hoje, o Salmo 72, o final é 2. Nós vamos fazer aqui um resumo do Salmo 2, 12, 22, 32, 42, 52 e 62. Então vamos aqui para uma outra tela para ver esse resumo desses salmos antes de ler o 72. Então aqui o Salmo 2, ele começa com uma pergunta: por que se amotinam as nações e os homens pensam coisas vãs? O Senhor esmagará todos os que se opuserem ao Filho de Deus. O Salmo 2 nos fala que as pessoas se levantam contra Deus, mas o Filho de Deus, que é Jesus, tem todo o poder. Então o Salmo 2 nos ensina que se você estiver rodeado de pessoas que olham para você e dizem que você será derrotado, não se preocupe, mas coloque a sua confiança no Filho de Deus, que é Jesus, porque Ele tem todo o poder sobre toda a terra. Aí você vê o Salmo 12. O Salmo 12 fala a respeito dos lábios lisonjeiros, que os lábios lisonjeiros serão cortados. Os homens dizem assim: a língua é nossa, nós falamos o que quisermos, e nós vamos elogiar as pessoas para enganá-las, para levar vantagem. Mas o Salmo 12 diz: os lábios lisonjeiros serão cortados, e as palavras do Senhor é que são puras e provadas 7 vezes em vasos de barro. Então, se Deus trouxe uma palavra para você, Ele vai cumprir a palavra. Tudo que nós estamos lendo nos Salmos, que nos prometem que o Senhor derrama a sua misericórdia, que Ele cuida daqueles que confiam nele, que Ele realmente faz justiça ao pobre, ao necessitado e para a viúva, atingindo os vulneráveis. Essas palavras que nós estamos lendo, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, que o Senhor é a minha luz e a minha salvação, que o Senhor é o meu alto refúgio e o meu retiro e a minha torre alta, que o Senhor é aquele que nos orienta. Tudo isso são palavras de Deus, e essas palavras são puras e provadas 7 vezes. Quando fala provadas 7 vezes, 7 significa algo completo. Significa que verdadeiramente as palavras de Deus vão se cumprir na nossa vida. O Salmo 12 fala a respeito das palavras dos mentirosos, dos lábios lisonjeiros e da palavra de Deus. A palavra de Deus sempre
prevalecerá. Aí nós vemos o Salmo 22, que traz a revelação do futuro Messias e de seu sofrimento com o seu fim, cheio de triunfo, com todos honrando a sua glória. É nesse Salmo 22 que você vê os versículos que falam que Jesus, quando viesse, ele diria: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? É no Salmo 22 que está escrito que eles repartiram as vestes daquele que era santo, que foi o que fizeram quando Jesus foi para a crucificação. Os soldados pegaram os seus vestidos e fizeram um sorteio, e a sua veste, a sua capa, eles fizeram um sorteio, eles dividiram as roupas de Jesus. Aí no Salmo 32 está escrito que feliz é aquele que é perdoado dos seus pecados. Lá no Salmo 32 está escrito assim: como é feliz o homem cuja transgressão é perdoada. Nós devemos confessar. No Salmo 32 ele diz assim: confessei-te o meu pecado e eu recebi o perdão. Então o Salmo 32 nos fala que quando nós pecamos e nós confessamos os pecados, Deus ele limpa o nosso pecado. E o Senhor nos instrui e guia com seus olhos. No Salmo 32, no versículo 8, está escrito assim: instruir-te-ei e guiar-te-ei com os meus olhos. Então, o Salmo 32 nos relembra que se erramos e somos sinceros, reconhecendo os erros e confessando os pecados, o próprio Deus nos toma pela mão e ele nos instrui e nos guia com os olhos para andarmos no caminho correto. Quando temos um coração quebrantado para Deus, ele nos ajuda. E ainda no 32, ele fala assim: não sejais como o cavalo e como a mula, que precisam de cabresto e que precisam do freio. Então o Salmo 32 fala: confesse os seus pecados, corrija os seus caminhos. Não seja teimoso como um animal, como um cavalo, como uma mula, que precisa receber o castigo para obedecer e seguir pelo caminho certo. O Salmo 42 nos fala: assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por Deus. O Salmo 42 fala assim: eu espero no Senhor. É no Salmo 42 que está escrito: por que está abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Então o Salmo 42 é um salmo que fala que quando eu estou abatido, eu devo esperar em Deus e continuar, permanecer constantemente em Deus, porque Ele vai nos trazer resposta. No Salmo 42 também está escrito que um abismo chama outro abismo, mas Deus trará misericórdia e será a salvação da minha alma. Então, quando você está num abismo, você deve sair dele. Como que você sai do abismo? Esperando no Senhor e confiando em Deus. Tem pessoas que entram no abismo e caem na bebida. Tem pessoas que entram no abismo e ficam desesperadas. Ao invés de olharem para o céu, elas começam a ficar aflitas e a procurar respostas e soluções em drogas, e elas se entregam. E então um abismo chama outro abismo. Mas o Salmo 42 fala: mas eu espero em Deus, porque Ele me trará a misericórdia, ou seja, Ele vai trazer a bondade dEle, e Ele vai ser a minha salvação. O Salmo 42 fala sobre isso. Depois, o Salmo 52, ele começa dizendo assim: ó homem poderoso, que se gloria no seu poder, não fique se gloriando na sua força. E o Salmo 52 fala assim, que o homem poderoso, ele tem uma língua afiada como navalha, ele ama a mentira, ele usa palavras devoradoras e ele tem a língua fraudulenta. Mas Deus o destruirá. E os justos o verão e temerão e dirão: eis o homem que não pôs a Deus por fortaleza. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus e confio na sua misericórdia para sempre. E sempre o louvarei e nele esperarei,
porque ele é bom com os santos. Então, o Salmo 52, ele fala que existe aquele homem que acha que porque tem dinheiro, porque tem poder, ele pode usar a língua para ferir os outros. Ele pode usar a mentira, a fraude, o engano para receber mais poder e riqueza. Mas o Salmo 52 fala que isso é uma tolice, porque os justos, os que seguem a Deus, verão a queda do homem que acha que é poderoso. E quando ele cair, veja ali, os justos o verão e temerão e vão dizer: eis ali, ó, o homem que não pôs a Deus por fortaleza. Significa, o homem que acha que é poderoso vai tombar. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Em outras palavras, eu sou como uma árvore plantada do lado de Deus. Eu estou recebendo alimento de Deus, eu estou sendo fortalecido por Deus e eu confio na misericórdia dele para sempre e eu louvarei sempre porque ele é bom com os santos. E por último, o Salmo 62, que fala: a minha alma espera somente em Deus, porque ele é minha rocha. O Salmo 62 ele começa várias vezes falando: somente esperarei em Deus, ele é minha rocha. Ele é minha rocha, a minha segurança. Ele faz uma pergunta no meio: por que maquinais o mal, homens que praticam a maldade? Os homens de classe baixa são vaidade, e os de ordem elevada são mentira. Pesados juntos são mais leves que a vaidade. Se as riquezas aumentarem, não ponham nelas o coração. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus e também a misericórdia. Então, o Salmo 62 ele fala que o Senhor é a nossa rocha, que os homens maus ficam articulando a prática do mal. Mas ele fala que todos nós somos vaidade. Até os pobres, os de classe baixa, são vaidade. E os que são de ordem elevada, que pensam que têm alguma riqueza, algum poder, eles, juntos com os homens de classe baixa, pesam, mas são mais leves, pesam menos que a vaidade. Se as riquezas aumentarem, não ponham nelas o coração. E quando ele fala assim, uma coisa Deus disse duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus, ele está nos ensinando uma coisa. Deus disse, eu tenho todo o poder. E ele fala, duas vezes eu ouvi. Significa, preste atenção, o poder pertence a Deus. E também a misericórdia. Agora que fizemos esse resumo do Salmo 2, 12, 22, 32, 42, 52 e 62, vamos ler o Salmo 72. O Salmo 72 se divide em três partes. E ele é um salmo que fala a respeito do poder que Deus dá para o rei. Alguns dizem que quem escreveu esse salmo foi o rei Davi, para Deus abençoar o seu filho Salomão quando ele entregou o reinado para Salomão. Outras pessoas dizem que quem escreveu o Salmo 72 foi o próprio rei Salomão, pedindo para que Deus desse para ele a capacidade de fazer o julgamento justo. Mas parece que quem escreveu o Salmo 72 foi o rei Davi, porque veja aqui o último versículo do Salmo 72. Findam-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. O versículo 20 fala que aqui ocorreu o término das orações de Davi. Então parece que foi Davi, aqueles que dizem que foi Davi que escreveu, tem esse último versículo como um fundamento. Então veja, por que nós dizemos que o Salmo 72 é uma oração pedindo para Deus dar sabedoria para o rei? Porque veja, aqui a primeira parte. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Então ele está pedindo, ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça. Ele está pedindo que Deus dê a capacidade de julgar com justiça para ele, para o rei e ao filho do rei. Aí ele fala aqui no versículo 2, se Deus derramar os juízos e a justiça, então, versículo 2, ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. Então, os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Os montes ficam no lugar alto, outeiros
significa colinas. Então, os montes trarão paz ao povo. Aqueles que estão em posições altas, nos montes e nas colinas, quando eles estão sendo guiados por Deus, eles vão trazer o quê? Paz ao povo e vão trazer justiça. Versículo 4. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Quando o rei e o filho do rei recebe de Deus a justiça, ele faz isso. Ele julga com justiça, ele escolhe pessoas que vão ocupar os postos mais altos, que representa aqui os montes e os outeiros, que vão trazer paz e justiça. E ele vai ter a capacidade de julgar os aflitos e salvar os necessitados e quebrantar o opressor. Aí o versículo 5 fala: temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. O que ele está dizendo? Que as pessoas, temer aqui significa respeitar. Então ele está dizendo assim: o rei que recebe a justiça de Deus para governar, ele será temido. Significa, ele será respeitado. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua. E aqui, quando ele fala o sol e a lua, o sol reina durante o dia. A lua reina durante a noite, trazendo a iluminação. O sol do dia, a lua da noite. Então ele está dizendo assim: o rei que julga com a justiça será respeitado. Temer-te-ão. Vão temê-lo, vão respeitá-lo enquanto tiver o sol e enquanto tiver a lua. Ele sempre vai ser respeitado, de geração em geração. Versículo 6. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. A chuva faz bem para a terra. Os chuveiros que trazem a água, que umedecem a terra, ajudam no crescimento da plantação. Ele está dizendo que se o rei receber a justiça de Deus, ele vai conseguir ser como a chuva. Ele vai conseguir trazer o bem para o seu povo. Versículo 7. Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Ele está dizendo que nos dias do rei que é justo, florescerá o justo. Quer dizer, o rei que é justo vai abençoar o povo e vai combater o que é errado, a corrupção, o mal. Então, nos dias de um rei que é justo, o justo vai conseguir prosperar, vai florescer e haverá abundância de paz enquanto durar a lua. Ele fala que enquanto durar a lua, porque a lua, ela brilha durante o período da noite. Aqui tem uma simbologia. A noite representa os momentos de tribulação. Haverá abundância de paz enquanto durar a lua. Quando houver trevas, quando houver tribulações, quando houver momentos difíceis, haverá abundância de paz. Mesmo nos períodos difíceis, durante a noite, haverá abundância de paz. Aí no versículo 8, ele dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Quando o rei pede a Deus que receba a justiça de Deus, ele vai dominar de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Significa, ele vai dominar por quê? Porque ele tem justiça de Deus. Versículo 9, aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Aqueles que habitam no deserto aqueles que estão em situações difíceis, vão se inclinar diante dele, vão pedir a ele auxílio. E aqueles que forem inimigos dele, que se levantarem contra ele, lamberão o pó, porque aquele que recebe a justiça de Deus tem também a iluminação e a sabedoria de Deus para prevalecer diante dos seus inimigos. O próprio Deus derrota os inimigos daquele que sempre anda com ele. Então a primeira parte aqui do Salmo 72 é: o rei está pedindo a Deus, está orando, clamando, para que o próprio Deus dê justiça, para que ele possa governar bem o seu povo, para que ele seja alguém que vai ser sempre respeitado de geração em geração, para alguém que é como uma chuva, que abençoa o seu povo, a sua nação, porque ele vai prosperar e crescer no seu reino. E esse Salmo
72, ele tem um aspecto messiânico. Nós dizemos que um salmo é messiânico quando ele dá um ponto, um aspecto do Messias, do Salvador, que é Jesus, o futuro Salvador. Ele fala assim: quando o Salvador recebe e julga com justiça, ele julga o povo com justiça, ajuda os aflitos e necessitados, traz água para os que estão sedentos espiritualmente, que é aqui a chuva, e ele abençoa o justo e ele domina sobre toda a terra. Agora vem a segunda parte. A segunda parte fala que esse rei, ele precisa expandir o seu governo sobre todo mundo, para que todos reconheçam que ele é um grande rei. Então veja aqui o versículo 10 até o versículo 17. Ele fala assim: os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Sebá oferecerão dons. Veja, ele está falando que os outros reis vão reconhecer esse rei. Versículo 11: e todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão. 12. Porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. 13. Compadecer-se-á do pobre e do aflito e salvará a alma dos necessitados. 14. Libertará a sua alma do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. Deus vai valorizar a alma das pessoas. 15. E viverá, e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão. 16. Haverá um punhado de trigo na terra sobre os cumes dos montes, o seu fruto se moverá como Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. 17. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Aqui ele está falando do quê? Da expansão dele como rei. Então, se foi Davi que escreveu esse texto, ele está dizendo que o reinado dele vai se multiplicar, que ele vai ser reconhecido por todos os outros reis, que ele vai ajudar os pobres, aflitos e necessitados de todos os povos, que ele vai libertar a alma das pessoas do engano e da violência, vai valorizar o sangue das pessoas, vai valorizar o pobre, e ele vai receber o ouro e se fará oração por ele, todos os dias o bendirão. Ou seja, as pessoas vão reconhecer nele a bondade, e o nome dele, veja o 16, haverá punhado de trigo na terra, no Líbano, então ele será próspero. Essa segunda parte, do versículo 10 até o 17, também tem um aspecto messiânico. Jesus, ele veio para expandir o reino de Deus sobre toda a terra. Ele ajuda o pobre e o necessitado. Ele entrega a vida para aqueles que entregou a vida dele, para dar vida aos pobres, aos aflitos, aos necessitados, para livrar a humanidade da mentira, para viver a verdade. O trigo pode simbolizar alimento, simboliza a palavra dele. E o 17, quando fala o seu nome permanecerá eternamente, o nome de Jesus hoje é um nome que permanece eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Então o nome de Jesus é um nome poderoso. Aqui tem esse aspecto também. Por último, versículo 18 e 19. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. 19. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém, amém. E aí o versículo 20 que fala, findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Então o Salmo 72, ele é um salmo que o rei pede. Eu entendo que quem escreveu esse salmo foi o rei Davi. Ele pede para Deus, ó Deus, que dá ao rei o teu juízo e a tua justiça, e dá isso ao filho do rei, para que eu possa julgar com justiça, para que eu possa escolher bons secretários e ministros, para que traga paz e justiça ao povo, para julgar o pobre e para que o meu reino seja expandido para todo mundo,
e que todos reconheçam que de geração em geração nós estamos fazendo a vontade de Deus e que bendito seja Deus, porque é Ele que faz maravilhas, é só Ele que faz maravilhas. Quando ele fala aqui no 18, bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas, ele está dizendo que ele está entregando todo o mérito para Deus. É Deus que deu para o rei a justiça, para que ele pudesse fazer tudo isso que está escrito aqui no Salmo 72. Fazer justiça ao pobre, atender o necessitado, ajudar os outros povos, julgar com justiça. Tudo isso só é possível porque o Senhor que abençoou o rei, dando para ele o juízo e a justiça, para que ele pudesse julgar com juízo e com justiça. Então, por isso que ele fala, só ele faz maravilhas. 19, e bendito seja para sempre o seu nome glorioso. A glória é dada ao Senhor, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Então esse é o Salmo 72. Ele pede qual uma aplicação do Salmo 72 para a nossa vida? Eu e você precisamos pedir a Deus que o Senhor encha nossa mente da justiça dele, porque se recebemos a justiça dele, nós conseguimos julgar as situações ao nosso redor com justiça. Quando recebemos o entendimento da justiça de Deus, nós somos capazes de ajudar o pobre, de atender o necessitado, de cuidar dos que estão aflitos e de entender que o opressor precisa ser derrubado para que o mal caia por terra e o bem prevaleça. Quando eu recebo o juízo de Deus, eu consigo ser como chuva, que traz bênçãos e boas palavras para os que precisam. E quando eu recebo o juízo de Deus, que são o entendimento, a justiça de Deus, eu consigo crescer, prosperar, que é aquela segunda parte que fala que o rei ele vai ampliar, ele vai expandir o seu reino, ele vai conseguir prosperar. Vão reconhecê-lo porque ele toma boas decisões, influencia as pessoas ao seu redor para o bem. Quando nós recebemos o juízo de Deus, nós somos capazes de ajudar as pessoas ao nosso redor a tomar decisões justas e corretas, então as pessoas vão se achegando a nós, porque elas veem a luz em nós, mas não é para a nossa glória. Como está no versículo 18, é para a glória de Deus. Bendito seja o Senhor Deus quando Ele fizer essas coisas na nossa vida, quando Ele faz essas coisas na nossa vida. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas. É Ele que derrama a justiça e o juízo na nossa mente e nos ajuda a fazer esse bem que ajuda os que estão à nossa volta e que reflete a glória dele. Quando nós conseguimos fazer as obras dele, nós estamos apenas refletindo a glória que não é nossa. Por isso que o 19 fala, e bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Deus conta comigo, Deus conta com você para manifestar e encher a terra de toda a glória dele. Ele conta que eu e você vamos orar e pedir a ele, Deus, dá-nos a tua justiça, para que nós possamos comunicar, refletir essa justiça na terra, à nossa volta, para que a tua glória se manifeste. Essa é a meditação do Salmo 72. Que Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, grandemente. Amém.